Será que QA programa? Ou melhor, será que você, meu amigo QA, está sendo explorado? E por que, volta e meia, esse assunto retorna lá no LinkedIn? Essa e muitas outras dúvidas serão respondidas agora. Para quem não me conhece ainda, eu sou Antônio Lima, engenheiro de qualidade de software há 10 anos e esse é o canal QAlizando, o canal do QA aqui no YouTube. Direto ao ponto, QA programa? Sim, QA programa. Fim do vídeo. Pera. Se o vídeo acabasse aqui, não passaria de mais uma treta superficial lá do LinkedIn, não é mesmo? Tá, mas o QA programa o que especificamente? No curso do Zero ao QA, link na descrição, nos primeiros vídeos eu expliquei o que um QA faz. E que um QA mais faz em um projeto é testar. Sim, a técnica principal de um QA são os testes, entre muitas outras coisas, é claro. O QA passa de 70% a 80% do seu tempo diário em um projeto planejando, documentando, executando, automatizando, escalando e refatorando testes. Então, com isso em mente, fica meio que óbvio que o que o analista de qualidade de software programa são testes, correto? Ah, é? Sim, mas ele programa todos os tipos de testes? Para responder isso, nós vamos voltar lá na nossa velha amiga, a pirâmide de testes. Já expliquei o que é isso lá no curso do Zero ao QA também. Aqui está ela. Então, qual é o tipo de teste que o QA programa? É este amigo aqui, o teste funcional end-to-end. Mas ele só programa o teste funcional? Não, ele também pode ser responsável pelo desenvolvimento de alguns testes não funcionais, como o teste de carga e performance, e até mesmo de alguns testes menos difundidos, como os testes de resiliência. Mas o código desses testes acabam sendo as coisas mais fáceis deles, e isso é um papo para um outro vídeo. Além disso, um QA experiente também é o responsável pela programação e manutenção das pipelines envolvendo esses testes funcionais e até mesmo alguns não funcionais. Ou seja, ele é o responsável pela programação da integração contínua destes testes. Mas agora você deve estar se perguntando, mesmo assim é muito pouco, né? Veja bem, existe um motivo para esse tipo de teste estar no topo da pirâmide de testes. E esse motivo é que ele é o teste mais tenso de todos. Ele é o mais difícil e complexo de ser planejado, executado e desenvolvido, o que dá mais manutenção ao longo do tempo, o mais caro e o menos performático, seja ele manual ou automatizado. Nossa, então é melhor pegar o teste unitário e integrado e cobrir eles na camada end-to-end, né? Senão o QA não tem muito o que fazer, certo? Se em um cenário hipotético a gente pegar esses dois tipos de testes e passar a maioria para a camada funcional end-to-end, nós estaremos implantando em nosso projeto um anti-pattern conhecido como a pirâmide invertida. E se nesse projeto tiver um monte de testes manuais, aí nós estaremos implantando o anti-pattern mais famoso de todos, o sorvetão. Na pirâmide invertida, nós pegamos os testes que poderiam ser cobertos pelos testes unitários e integrados e cobrimos eles com os testes funcionais end-to-end. E o resultado dessa implementação é uma suíte de testes gigantesca, de difícil manutenção e que demora assim umas 8 horas para rodar completamente. Acreditem em mim, esse tipo de anti-pattern é mais comum do que parece em projetos modernos. Eu mesmo já tive que refatorar uma suíte de testes de um cliente só por conta disso. Tá, mas o QA não pode ajudar a desenvolver os testes unitários e integrados também? Na teoria, não. Ah, não, aí ele está falando. Existe um motivo para esses testes serem implementados pelos devs, e este motivo é que eles promovem refatoração no código do software. Sim, esse tipo de teste promove dezenas de refatoração do código antes mesmo dele chegar para nós QAs testar no ambiente de testes, retirando assim um monte de bug bobo e problemas de desenvolvimento que podem ocorrer durante o desenvolvimento do software, e atrasando ainda mais os testes funcionais. Afinal, nenhum QA gosta de pegar aquela tarefa no fim da sprint e na hora de clicar naquele botão principal receber um not a number, undefined. A maioria desses bugs bobos são descobertos e corrigidos enquanto o dev desenvolve os testes unitários e integrados. Se o QA ajuda o dev a desenvolver esses testes, pode até ser que ele encontre esses bugs, mas ele vai ter que reportar para o dev e nesse vai e vem de informações pode acabar causando algum ruído de comunicação e atrasando ainda mais a entrega, ou pior, deixar algum bug crítico passar para a produção por conta dessa interação desnecessária. Ah, mas na minha empresa o QA sabe refatorar o código principal do produto. Então isso tudo que você tá falando aí pra mim é besteira. Bom, amigo, eu tenho uma triste notícia pra dar pra você. Eu te conto ou você descobre por si só? Claro que pra toda regra existem suas exceções. Eu vou dar um exemplo de um projeto em que eu trabalhava. Era um produto bancário que passava por diversas auditorias. Em uma ocasião, eles compraram uma outra empresa para suprir uma de suas necessidades. O software da empresa funcionava super bem, porém para
para passar na auditoria, sem tomar nenhuma multa e não ter nenhum problema com investidores, todos os softwares da empresa precisavam ter no mínimo 70% de cobertura de testes unitários. Sabe quantos por cento este novo software tinha? O quê? Não acredito. Nossa equipe tinha pouco mais de 2 meses para a próxima auditoria, e com este problema dentro do projeto, muitas entregas foram despriorizadas. A equipe de dev QA tiveram que unir forças para implementar um sistema de testes unitários do zero. Foi literalmente do zero ao QA. Lembro até que nós usamos o framework Jasmine para fazer esses testes. Foi uma experiência bacana e os esforços foram um sucesso. Conseguimos atingir a marca de 70% de cobertura e após isso, os devs continuaram dando manutenção e implementando novos testes unitários nessa suíte. Então, em resumo, QA programa? Sim, QA programa. Programa o quê? Tudo relacionado aos testes funcionais e também desenvolve scripts para alguns testes não funcionais, como os testes de carga, performance e etc. O QA pode ajudar nos testes unitários? Em casos extremos, sim, mas não é o ideal, já que os testes unitários são agentes de refatoração no código principal do produto. Eu estou sendo explorado pela minha empresa? Se você levar em consideração tudo o que foi dito neste vídeo, está programando testes funcionais end-to-end e não funcionais citados aqui? Não. Agora, se você está desenvolvendo o software geral da empresa, aquele que o usuário vai utilizar em produção e testando ele end-to-end, sendo QA de profissão, aí sim você está sendo explorado, já que você está tendo desvio de função, trabalhando por 2 e muito provavelmente recebendo por 1. Além disso, isso é uma péssima prática de qualidade de software, tema esse que pode ser abordado em um outro vídeo. Ah, mas eu tô fazendo papel de QA e dev e está ótimo pra mim, tá de boa. Acúmulo de função é coisa de Gen Z, não é mesmo? Como diria minha avó, tem gente que gosta dos olhos e tem gente que gosta mesmo das remelas. E por que volta e meia essa treta reaparece lá no LinkedIn? Ora, porque gera muito engajamento, comentários exaltados e por muitas vezes equivocados sobre o assunto. A bolha QA ainda é muito bobinha e volta e meia eles estão debatendo as mesmas coisas. É dev QA, é cucumber ou aquele papo furado de que QA vai acabar. Papo esse que eu escuto desde o início da minha carreira. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, para ficar ligado, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e me segue lá no LinkedIn. Se curtiu esse formato de vídeo, deixa o like aí também e seu comentário que é muito importante. Aqui na descrição tem a playlist completa do curso do zero ao QA, curso 100% gratuito. Lembrando que o canal QAlizando é um canal produzido por uma única pessoa, eu. Se quiser contribuir com o canal para que eu possa criar cada vez mais conteúdo como este, considere ajudar com qualquer valor via Pix. O número da chave está aparecendo aí na tela e qualquer valor será bem-vindo e será revertido para a produção de vídeos aqui para o YouTube. Eu volto assim que eu tiver tempo entre uma sprint e outra. Então, até a próxima!